Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos pela internet. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem, ou melhor, hoje vamos iniciar a leitura da mensagem à Era de Pérgamo. Mas vamos fazer um resumo da última leitura que fizemos da Era de Esmirna. Encerramos a Era de Esmirna no último culto. Vamos fazer um resumo do que lemos e vamos iniciar a Era de Pérgamo. Na última oportunidade, lemos as páginas 131 a 134, e ali o irmão Branham continuava falando sobre predestinação, sobre eleição, sobre os filhos de Deus que estavam nos eternos pensamentos de Deus. E o irmão Branham disse que talvez você se confunda e possa lhe perguntar se ele crê na doutrina da pré-existência das almas, uma doutrina mormon, ou então que ele crê na reencarnação, ou outra doutrina semelhante. Mas o irmão Branham diz que não crê em nenhuma destas doutrinas. Não é a pessoa que vem predestinada, como se Deus fizesse alguém e predestinasse ele para tal coisa, e ele viesse e encarnasse. Não é bem dessa maneira. Mas não, o irmão Branham diz que é a palavra, é a semente. Deus viu você crendo na palavra que ele manifestou naquele dia. Ele viu antes da fundação do mundo. E aquilo veio a ser expresso no dia em que você vive. Não uma pré-existência de alma, mas alguém que estava nos pensamentos de Deus, que foi manifesto, foi expresso nesse dia. Em Romanos 9,13 diz: amei a Jacó e aborreci a Esaú, antes mesmo que qualquer um deles houvesse nascido. Ele amou Jacó e aborreceu Esaú, porque Jacó deu valor à primogenitura, ele deu valor à palavra de Deus, e Deus viu isto antes que se cumprisse, antes que fosse expressado, antes que acontecesse. Deus, antes da fundação do mundo, amou a Jacó, pois ele era semente, ele amou a palavra, ele era a palavra, ele era a semente. Não que alguém vem predestinado, mas Deus vê antes aqueles que hão de crer, então ele os predestina. E falando sobre a verdadeira evidência do batismo do Espírito Santo, o irmão Branham diz: para cada era é dita a mesma coisa ao abrir e encerrar a mensagem. Em cada era é sempre dito a mesma coisa ao iniciar a mensagem. Ao anjo que está em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia, Laodiceia, escreve: isto diz aquele, etc. E no final da mensagem diz: quem tem ouvidos, ouça, singular, o que o Espírito diz às igrejas. Veja que no início tem uma mensagem para o anjo, um anjo, singular. E no início diz: aquele que tem ouvidos, singular também, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o irmão Branham diz: note aqui que Jesus, pelo Espírito, em cada era, dirige-se somente a somente uma pessoa com relação à palavra para aquela era. Somente um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito tem a dizer para essa era. E esse mensageiro único é o mensageiro para a verdadeira igreja. Ele fala da parte de Deus às igrejas através de revelação, tanto a verdadeira como a falsa. Ali em Apocalipse capítulo 22, 16 diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas nas igrejas. E eu li aquilo ali e eu não entendia, pensava que as igrejas eram as eras, mas aqui o irmão Branham diz: as igrejas são a verdadeira e a falsa. Cada mensageiro, cada indivíduo foi enviado para uma era,
E ele trouxe a mensagem para a verdadeira e para a falsa igreja. Ele trouxe uma mensagem da parte de Deus às igrejas, um indivíduo, um em cada era. Mas também um indivíduo recebe aquela mensagem, é individual, não é um grupo recebendo uma revelação coletiva, do mesmo modo que não é um indivíduo desse grupo recebendo uma revelação particular, mas não, cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. É um homem para trazer a mensagem, e é Deus tratando com você como indivíduo para receber aquela mensagem, para crer naquela mensagem. O irmão Branham diz que a luz vem através de algum mensageiro em uma certa área, em um certo lugar. Sempre foi assim. Deus falou com o mensageiro e aquele mensageiro pregou a mensagem em um certo lugar, em uma certa área. Como vemos Lutero pregando ali na Alemanha, Lutero na Alemanha, Wesley na Inglaterra, Paulo pregando aos gregos, aos romanos. Vemos o irmão Branham ali nos Estados Unidos trazendo a mensagem para aquele dia. Vemos hoje o cumprimento da escritura de Apocalipse, capítulo 10, versículos 8 a 11, que tem resplandecido essa luz aqui no Brasil. O irmão Branham diz que daquela luz, daquele mensageiro que veio em uma determinada área, saem outros homens, fielmente ensinados para espalhar aquela luz. Como diz na Era da Igreja, a Era da Igreja de Tiatira, parágrafo 65, o irmão Branham fala sobre isso. Ele diz: Deus, porém, fez levantar não somente os mensageiros para cada era, mas ele levantou alguns ajudadores maravilhosos para estes mensageiros. Ele deu para cada era alguns homens de Deus, e eles fizeram tudo o que puderam para trazer a igreja de novo a Deus. Veja que ele envia um mensageiro para cada era, em uma determinada área, e daquele mensageiro saem outros homens, fielmente ensinados para espalhar aquela luz em outros lugares. E veja que não somente houve mensageiros, um em cada era, mas houve ajudadores para aqueles mensageiros, o irmão Branham chamou. Veja Calvino, Finney, Knox, Sankey, Moody e tantos outros que o irmão Branham cita nas mensagens e chama de mensageiros. Eles não foram mensageiros para nenhuma determinada era da igreja, porém eles foram ajudadores. Cada um trouxe alguma luz, trouxe algum avivamento. Mas o problema é que estes que saem não aprendem a falar somente o que o mensageiro falou. Nem todos, alguns saem falando o que o mensageiro falou, mas nem todos saem falando o que o mensageiro falou. O irmão Branham diz que este é o problema. Isto acaba com o avivamento. O avivamento morre quando eles começam a falar aquilo que o mensageiro não falou. Paulo falou que ninguém poderia falar algo além do que ele já houvera falado. Nem mesmo ele. Aquilo que ele tinha trazido por revelação, ninguém poderia mudar. E também ele diz em 1 Coríntios 14, 37, que aquelas coisas que ele escrevia aos crentes eram mandamentos do Senhor. Aquilo era mandamento de Deus e aquilo deveria ser cumprido e não deveria ser alterado. Este que é o problema. As pessoas, após conhecer o mensageiro, muitos saem falando o que ele não falou. Vemos que após a partida do irmão Branham, ministros, pregadores, saíram falando e pregando doutrinas que o irmão Branham não pregou, dizendo que o irmão Branham ressuscitaria para revelar os trovões, para cumprir a terceira puxada, para armar uma tenda. Vemos pessoas ensinando que o filho é uma pessoa à parte do pai, e que é alguém menor do que o pai, que não é o próprio Deus, que foi isto que o irmão Branham falou. Vemos muitas doutrinas de homens que andaram com o irmão Branham, foram fielmente ensinados, porém não permaneceram naquela verdade, caíram na tentação de falar aquilo que o mensageiro não falou.
E hoje, do mesmo modo, temos que falar somente o que o homem que Deus tem nos enviado tem dito, não acrescentar nem tirar. Não podemos vir com nossas bagagens de primeira e segunda etapa, com doutrinas de primeira e segunda etapa e querer injetar isso na terceira etapa. Não, é uma nova mensagem e você tem que ficar apenas com aquilo e não acrescentar suas próprias ideias, seus costumes, suas crenças passadas. O irmão Branham diz que em cada era foi o mesmo clamor: ouça o que o Espírito diz, ouça o que o Espírito está dizendo através dos mensageiros. E o que eles estão dizendo? A palavra. Há só um motivo de desagrado para Deus, é se desviar da palavra. E só há um remédio para reconquistar o seu favor, é voltar à palavra. Você tem que estar na palavra. Se você quer desagradar a Deus, se desvie dessa palavra, você morrerá espiritualmente. O irmão Branham diz: se você é semente verdadeira, se é verdadeiramente batizado com o Espírito Santo, você estimará a sua palavra mais que o seu alimento necessário e anelará viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vamos iniciar a leitura da mensagem à era de Pérgamo, a era da igreja de Pérgamo. O irmão Branham vai ler a escritura de Apocalipse capítulo 2, versículos 12 ao 17, que diz: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Pérgamo, o irmão Branham diz, Pérgamo, antigo nome, situava-se na Mísia, num distrito banhado por 3 rios, por um dos quais se comunicava com o mar. Era descrita como a cidade mais ilustre da Ásia. Era uma cidade de cultura com uma biblioteca somente superada pela de Alexandria. Todavia era uma cidade de grande pecado, dada a ritos licenciosos de adoração e esculapio, a quem adoravam na forma de uma serpente viva que era abrigada e alimentada no templo. Nesta bela cidade de bosques irrigados, passeios e parques públicos, vivia um pequeno grupo de crentes dedicados que não eram enganados pela aparência superficial de beleza e abominavam a adoração satânica que enchia o lugar. A era de Pérgamo durou quase 300 anos, de 312 até 606 depois de Cristo. O mensageiro. Usando nossa regra dada por Deus para escolher o mensageiro para cada era, isto é, nós escolhemos aquele cujo ministério se aproxime mais ao ministério do primeiro mensageiro, Paulo. Sem hesitação declaramos ser Martim o mensageiro para Pérgamo. Martim nasceu na Hungria em 315. Entretanto, toda a sua vida de trabalho foi na França, onde trabalhou em Tours e arredores como bispo. Ele morreu em 399. Este grande santo foi tio de outro cristão maravilhoso, São Patrício da Irlanda. Martim converteu-se a Cristo quando seguia a carreira como soldado profissional. Foi quando ainda estava engajado nesta ocupação que ocorreu um milagre deveras extraordinário. A história registra que um mendigo jazia doente nas ruas da cidade para onde Martim fora designado. O frio do inverno era mais do que ele podia suportar, porque estava pobremente vestido.
Ninguém dava nenhuma atenção às suas necessidades até que Martim se aproximou. Vendo a situação difícil deste pobre homem, mas não tendo uma veste extra, tirou o seu manto externo e cortou-o em dois com sua espada e envolveu o pano em torno do homem congelado. Ele cuidou dele o melhor que podia e continuou seu caminho. Aquela noite o Senhor Jesus apareceu a ele numa visão. Ali estava ele, como um mendigo, envolto na metade do manto de Martim. Ele lhe falou e disse: Martim, embora ele seja somente um catecúmeno, vestiu-me com esta veste. Daquele tempo em diante, Martim procurou servir ao Senhor de todo o seu coração. Sua vida tornou-se uma série de milagres manifestando o poder de Deus. Após ter deixado o exército e tendo se tornado um líder na igreja, ele tomou uma posição bem militante contra a idolatria. Ele derrubou os bosques, quebrou as imagens e demoliu os altares. Quando confrontado pelos pagãos por causa de suas obras, ele os desafiava da mesma maneira que Elias fez com os profetas de Baal. Ele se ofereceu para ser amarrado a uma árvore no lado inferior desta, de forma que quando fosse derrubada, ela o esmagaria a menos que Deus o interviesse e virasse a árvore ao contrário enquanto caísse. Os astutos pagãos o amarraram a uma árvore que crescia na encosta de uma colina, seguros de que a atração natural da gravidade faria a árvore cair para esmagá-lo. Assim que a árvore começou a cair, Deus virou-a rapidamente colina acima, contrário a todas as leis naturais. Os pagãos que fugiam foram esmagados enquanto a árvore caía sobre diversos deles. Historiadores reconhecem que, em pelo menos 3 ocasiões, ele ressuscitou os mortos pela fé no nome de Jesus. Em uma ocasião, ele orou por um bebê morto. Como Eliseu, ele se estendeu sobre o bebê e orou. Ele voltou à vida e à saúde. Em outra ocasião, ele foi chamado para ajudar a livrar um irmão que estava sendo levado à morte num tempo de grande perseguição. Quando ele chegou, o pobre homem já estava morto. Eles o tinham enforcado numa árvore. Seu corpo estava sem vida e seus olhos projetados para fora das órbitas. Porém Martim desceu, e depois que orou, o homem foi restaurado à vida e a sua família rejubilante. Encerramos na página 137. Vamos nos colocar de pé e receber o nosso pastor.